Bom, então vamos lá, galera, para o artigo, o artigo 19, ali agora vem falando das diretrizes do sistema de transporte. Obviamente que as vias e os transportes têm clara relação, tá? Então, inciso primeiro, olha aí, desenvolvendo um sistema de transporte coletivo prevalente sobre o individual, por meio das seguintes ações. Gente, olha como que é importante. Então, vocês com certeza viram isso aí, bom que a gente está revisando. Investir no meio de transporte coletivo, para resolver o problema da mobilidade e, claro, dos congestionamentos. Olha aí, então, assegurar a unidade da aglomeração urbana como conjunto físico, econômico e social, induzindo uma estrutura compatível com os objetivos estabelecidos nessa lei. Joia. Então, é uma introdução, ao que ele vai falar aqui. Então, B, assegurar a acessibilidade dos munícipes aos centros de comércio e de serviços e às zonas industriais, interligando as regiões do município por linhas expressas ou sistemas de transporte de massa. Então, a prioridade, levar... O que está traduzindo isso aqui é o quê? O povo tem que ter acesso ao trabalho. Isso é importante pra caramba, gente? Lógico. A população tem que chegar nos locais de trabalho. Certo? C. Implantar linhas internas articuladas aos centros regionais, rompendo com o atual sistema radiocêntrico. Então, Belo Horizonte, gente, sofre muito com essa situação. Esse negócio de ter todo mundo ir para o centro, para depois ir para outro lugar da cidade, isso atrapalha demais a mobilidade dentro da cidade. Isso está sendo muito falado aí, tanto na questão das vias, como aqui nos meios de transporte. D. Promover a implantação de um sistema principal de transporte de passageiros, integrado ao sistema ferroviário e aos demais corredores de transporte coletivo. Ampliar a cobertura territorial e o nível de serviço de linhas de ônibus, implantar a curto prazo o tratamento prioritário para transporte coletivo nos corredores, utilizando preferencialmente pista segregada. Aí entra aí, mais uma vez, a gente falando a questão do MOVE. Ok? Eu acho que nesse negócio desse problema que deu, mas eu quero chamar a atenção aqui, gente, no seguinte, vocês vão ler essa lei para mim depois, vocês vão encontrar lá, um desses incisos fala o seguinte, o transporte público, ele deve ser pensado de maneira metropolitana, certo? Só que isso, inclusive é uma crítica, que vem sendo feita, gente, no sistema aí, aqui na nossa região metropolitana, é que isso não acontece. Então, alguém aqui é de outro município, gente? Sim. De Betim. Então, você vem de Betim, você pega o tal do ônibus intermunicipal. Isso tem que acabar, essa porcaria de ônibus intermunicipal. Isso não existe. O transporte tem que ser pensado de maneira metropolitana. Então, você tem que facilitar o trabalhador, a vida das pessoas na cidade. Então você inventa um cartão só para todo mundo dentro da região metropolitana. Por que isso não acontece? Então, claro que tem um monte de coisa por trás, gente? As empresas de ônibus aí, enfim, não sei, Não sei. Mas, gente, pensar no transporte público não é algo para a empresa ficar lucrando milhões, não. Isso aí é um dever, inclusive, do município, participar disso. Por quê? Olha o tanto de problema que acarreta, problemas de mobilidade, acessibilidade, de trânsito horrível. E lembra, gente, o congestionamento, ele acaba provocando a diminuição da qualidade de vida na cidade. Ninguém está te pagando aquele tempo que você fica lá no carro, ou que você fica no ônibus lá horas, preso. Isso é todo dia. Os moradores das grandes cidades no Brasil sofrem com isso. E Belo Horizonte aqui é a mesma coisa. Então, esse transporte deve ser pensado de maneira integrada. Então, todos os municípios, mais Belo Horizonte, têm que pensar numa maneira mais eficaz de gerir isso. Fora o preço abusivo das passagens.
Gente, tem situações que, por exemplo, a pessoa quer sair de Santa Luzia, que é do lado da Regional Venda Nova. Às vezes a pessoa sai de Santa Luzia e vai para Venda Nova e paga quase R$7 de passagem. Em locais que estão próximos, está percebendo? Ah, mas por que paga caro assim? É o tal do ônibus intermunicipal. Aí, de Betim para cá custa R$8. Não é possível. Né? Então, isso aí é algo que pode vir na prova, né? Alguma questão referente a essa situação, gente, cuidado. Então, os meios de transporte devem ser pensados de maneira integrada. Tá? É o que vem falando a lei, né? Isso aí tem que ser seguido. Bom, gente, a próxima e última, tá? E última subseção é a 9ª, que aborda a questão do meio ambiente. Certo? Então, gente, as questões ambientais, elas têm relevância, né? E uma relevância de extrema importância. Por quê? Está ligado, inclusive, com a qualidade de vida que as próximas gerações vão ter. Nós temos que pensar isso agora, gente? Ou eu posso pensar assim, ó, que se foda a próxima geração. Eu estou vivendo agora, eu não quero saber. Não, né, galera? De maneira nenhuma. Certo? Então, como é de praxe, né? Toda lei que fala de meio ambiente, o primeiro artigo vem conceituando. Então, vamos entender esse conceito aqui, ó. Então, o artigo, né, 21, a linha, ele vem falando o seguinte, ó. Considera-se meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências, de interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Dá até vontade de chorar, né? De tão lindo, que é o conceito maravilhoso. Mas vamos traduzir isso aqui, gente. O que está chamando a atenção, né, nesse conceito? O meio ambiente é a cidade. Então, é muito errado, né, a gente pensar assim, o meio ambiente é a borboletinha, é o passarinho, né, é a minhoquinha, que está lá no matinho. Isso não existe, galera. Tá? A cidade está inserida nesse meio ambiente. Nós não percebemos, às vezes, né, a gente acaba, inclusive, né, usando a palavra, né, que é um meio alterado, né, que é um local que já passou pela alteração do homem, está pensando no próprio processo de urbanização. Então, muita gente acha que aqui nós, né, a sociedade, a cidade, está longe do meio ambiente. Olha aqui o conceito, gente. Então, tudo, né, tudo, inclusive a cidade, faz parte desse meio ambiente. Claro que a área natural que aqui existia, ela foi completamente alterada. Né? Alguém sabe aí qual bioma que nós estamos inseridos? Ótimo, Cerrado. Cerrado e Mata Atlântica, né, galera? Né? Então, o bioma é um ecossistema. Tá? Então, aqui tem um ecossistema, só que ele está completamente alterado. Certo? Então, quem vai no Parque dos Mangabeiros, por exemplo, você tem ali um exemplo de como, né, que era ocupada essa região. Né? Como é que era a vegetação aqui nessa área. Certo? Bom, o Belim, então, ó, são princípios fundamentais da política municipal de meio ambiente. Então, nós temos uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, para tratar justamente, né, dessa questão, de tão importante que ela é. Ah, pessoal, mas eu vejo aí, né, observando, né, a gestão das cidades, né, o que acontece no Brasil, que a questão ambiental ela sempre fica por último. Ela é só pensada no meio ambiente quando a merda acontece. Já repararam? A questão das barragens. Então, isso poderia ser evitado, gente? Poderia. Né? Se as normas, se as leis ambientais fossem respeitadas, essas pessoas não teriam morrido aí, não teria acontecido essas tragédias. Né? Então, isso é uma realidade, é fato que acontece no Brasil dessa forma, que a gente lidar, né, com essa questão tão importante. Olha aí, gente. Inciso 1º. Promover o desenvolvimento sustentável. Então, se, gente, provavelmente aparecer uma questão cobrando essa parte aqui, pode aparecer isso aí. Tá? Então, alguém sabe me dizer o que significa isso? Sustentabilidade? O que é isso? É uma palavra, né, gente? É algo tão falado, mas é que eu percebo que muita gente
não entende muito bem o que significa. Hã? Então vamos lá. Ser sustentável é ser consciente. Aí você falou uma coisa importante, a reciclagem. Né? Então, assim, é mais do que ser consciente, vamos dizer assim. Viu, gente? As políticas de sustentabilidade, elas pregam o quê? Olha, a gente pode continuar produzindo, pode continuar consumindo, mas de maneira sustentável. Ou seja, utilizando, por exemplo, a reciclagem como prática. Tá? Vamos pensar aqui, galera. A nossa sociedade é uma sociedade capitalista. Ok? Um dos pilares fundamentais para esse tipo de organização é o consumo. Certo? E esse consumo implica em quê, gente? Em matéria-prima. Todo mundo está acompanhando? Essa matéria-prima, ou melhor dizendo, esse recurso natural, ele está onde? Na natureza, né? Ele está no espaço. Está no que a gente chama de meio ambiente. Então, quando o homem vai lá e tira essa matéria-prima, né, para a produção industrial, por exemplo, você está destruindo esse meio, né, esse espaço natural. Além disso, você está fazendo o quê, gente? Pensa aí, por exemplo, no petróleo. Vai lá, retira o petróleo. Depois você faz o quê com esse petróleo? Ele transforma em quê? Gasolina. Vamos pegar aí, gasolina, plástico, borracha. Mas vamos pensar nos combustíveis, né? Então, esse combustível depois, ele vai para os carros. E quando ele é queimado, gente? Ele vira o quê? Gás estufa, né? Então, ele interfere. Olha só, então essa produção, essa produção industrial que ela implica aí na própria alteração do meio, pela retirada desse recurso, a própria utilização desse produto é prejudicial para a atmosfera. Certo? Mas, pessoal, mas você acabou de falar, senhor. O consumo, ele é pilar principal do capitalismo. Então, será que é uma maneira viável, gente, eu falar assim, galera, vamos parar de consumir? Vamos começar a ir para o trabalho de bicicleta, né, de patinete, andando. Será que é por aí, gente, eu resolvo o problema? Por um lado é interessante, a pessoa até é. Mas tem como a sociedade funcionar desse jeito, gente? Não tem. Tá certo? Então a sustentabilidade, ela vem justamente buscando uma alternativa para isso. Então, se você pega o lixo, que é um problema, e um problema sério nas cidades, concordo? Já repararam, galera, o tanto de lixo que a gente produz? Eu reparo isso demais. Então, dentro da minha casa, às vezes eu fico olhando, velho, mas que quantidade de lixo. Mas da onde que sai esse tanto de lixo? Tudo que a gente pega tem plástico, é um papel aqui, é outro ali, é uma coisa ali. Agora vai juntando sua rua, vai juntando o bairro, vai juntando a regional, vai juntando a cidade. As toneladas e toneladas de lixo que a gente produz. Então, se a gente consegue pegar o lixo e reaproveitar o que está no lixo, a gente vai diminuir os resíduos sólidos e vai produzir outro produto novo a partir desse lixo. Tá? Então, só para a gente entender muito bem, porque eu espero, né, que talvez a banca trabalhe com esse conceito. Tá, gente? Então, ele é muito utilizado e eu vejo que muita gente tem dúvidas. Então, ficou claro aí, galera? O que são as políticas de sustentabilidade? Então, no plano diretor, ele fala, ó, né? Então, promover o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai continuar produzindo, vai continuar consumindo, mas de maneira, né, utilizando de práticas sustentáveis. Exemplo que nós vemos aqui, a reciclagem. Tem outras diversas, né? Mas a reciclagem eu acho que é central, pensando ainda mais aí na questão da cidade. Compatibilizando o desenvolvimento social e econômico com a preservação ambiental. Então, se eu uso o lixo, por exemplo, para produzir um produto novo, eu não vou alterar lá o meio de novo. A partir dos princípios da justiça social e da eficiência econômica, garantindo o uso racional e equitativo dos recursos naturais. Inclusive, muito recurso não é renovável. O petróleo é o quê? O que vocês acham? Petróleo é renovável ou não renovável? Isso, não renovável. Tá? Então, isso tem que ser usado de maneira consciente.
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do conforto climático. Tá? Então, gente, tem um fenômeno que acontece nas cidades, a famosa ilha de calor. Né? Isso está ligado com a questão da impermeabilização do solo, da retirada da vegetação, né? Da própria disposição dos prédios. Certo? A concentração dos prédios, gente, faz com que o vento, né, que as correntes de vento, tomem algumas proporções que causam um desconforto, né, da temperatura gigantesca. Tá? Então, né, visando melhorar a qualidade de vida nas cidades. Inciso 3º, proteger as áreas verdes e aquelas ameaçadas de degradação, assegurando a sustentabilidade da flora e da fauna, né, da vegetação e também dos animais. Se é que algum animal consegue sobreviver aí, né, próximo ao centro urbano, mas tem, né, Articular e integrar planos, programas, ações e atividades ambientais intermunicipais. Aí de novo, ó. Galera, os ecossistemas, eles não têm limite político, né? Por exemplo, a questão da área dos municípios. Então, cada município tem o seu território. Nós vimos lá o que é o território, certo? Então, Belo Horizonte, né, o Calil, que é o prefeito, ele tem responsabilidade com esse território chamado Belo Horizonte. Tranquilo. Agora, gente, imagina, né, pensa aí nos ecossistemas, eles não têm esse limite. Tá? Então, por exemplo, pensar na conservação, né, da Serra do Curral. Tá? Não é só Belo Horizonte que está na Serra do Curral, tem outros municípios, como Nova Lima. Então, pensar numa intervenção ali, né, pensar em um plano de preservação daquela área, né, do perímetro da Serra do Curral, é pensar na integração municipal. Então, se vir uma questão falando de maneira torta isso aí, ó, que é só o município, que é só... Está errado. Né? A gente tem que pensar sempre na questão da integração intermunicipal, inclusive aqui na temática do meio ambiente. Tá? De modo a buscar consórcios e outros instrumentos de gestão. Bom, agora, gente, o artigo 22, ele fala das diretrizes relativas ao meio ambiente propriamente dito. Então, aqui o que nós estávamos estudando, vendo aqui, que eu acho que é mais importante, é a questão da política, né, em relação ao meio ambiente. Então, o que é que a Secretaria do Meio Ambiente, né, o que é que ela tem que buscar? Isso aqui. Tá? Agora, as diretrizes relativas ao meio ambiente. Bom, vamos pegar aqui o inciso 2º. Viabilizar a arborização dos logradouros públicos, notadamente nas regiões centrais, nas regiões carentes de áreas verdes. Tá? Então, essa problemática que eu falei com vocês, gente, nas ilhas de calor, ela pode ser um pouco amenizada, né? Existindo aí alguma concentração de vegetação. Sabe por quê, gente? A vegetação é um fator climático. Ela interfere no clima, tá? Produzindo mais umidade, né? E amenizando as temperaturas. Certo? Então, os locais onde tem pouca árvore, tem que ser aí, tem que ser pensados, né, a haver um processo de arborização. O inciso 3º, delimitar áreas para preservação de ecossistemas. É a questão do Parque dos Mangabeiras, né, é uma área de proteção. 4, delimitar faixas não edificantes, eu não sei pronunciar, né, porque é algo que está no latim. Tá? O que significa essas áreas aí, gente? São áreas que de maneira alguma pode haver alteração. Aí essas não tem conversa. Beleza? Então, ó, de proteção às margens d'água e às nascentes. Viu, galera? Então, lembra disso. Tá? Então, locais de nascente não pode ocupar de forma alguma. Certo? Então, aonde aconteceu isso, ocorreu um crime. Tá? Não pode ocupar de maneira alguma. Para a manutenção e recuperação das matas ciliares. Mata ciliar, né, só lembrando, é aquela mata que fica próximo dos cursos d'água. Então, elas são importantíssimas para manter, né,
de maneira adequada, tá? A nascente, né? O riachinho está nascendo ali, porque a gente necessita dessa água, pô. Então, como é que você vai construir num lugar onde tem uma nascente? Ok? Então, se aparecer na prova esses locais, de maneira alguma, pode haver alteração. Promover a recuperação e a preservação dos lagos, das represas e das lagoas municipais. E a Lagoa da Pampulha, hein? Está bem preservada, gente? A Lagoa da Pampulha, na verdade, né, ela virou um depósito de esgoto. Tá? Então, eu moro ali na região, agora na época da seca, né? Período da estiagem, das chuvas, que é agora no inverno aqui para nós. Gente, eu passo ali, mas está um fedor insuportável. Então, é um ponto turístico, né? Pô, então é foda, né? Eu fico pensando, pô, se um turista está passando aqui, gente, a gente sente até vergonha, né? Puta que pariu, esse fedor danado aqui. Porque eu passo, tem momentos, gente, do ano que aquilo ali fica terrível, fica azedo. Tá? Porque não tem água, né, chegando ali na lagoa. Então, a decomposição da matéria orgânica, ela libera várias toxinas. Tá certo? Inclusive, gente, alguns gases que são prejudiciais à atmosfera. Certo? Quando isso acumula de maneira muito acentuada, inclusive a lagoa, quando está nessa situação, ela fica até verde. Fica um musgo verde, uma crosta verde assim na lâmina d'água. Tá? Aí, gente, o fedor ninguém suporta. É muito ruim. Né? Garantir maiores índices de permeabilização do solo em áreas públicas e particulares. Isso aqui, inclusive, é uma lei. Todo local, gente, né, toda edificação, todo conjunto de prédios, por exemplo, tudo que for construído, tem que ter uma área para infiltração da água. E o que é que as pessoas fazem? Mete asfalto no trem. Enfia concreto. Então, toda casa, tudo, gente, tem que ter uma... Para o projeto ser aprovado, e para ter o ABITS, né, que é um documento que aprova, né, que o imóvel está em legalidade com a prefeitura, com, né, as leis orgânicas do município, tem que ter essa área verde. Só que ninguém sabe para que isso serve. As pessoas acham que é para enfeitar, mas não é. Aquilo é para quando chover, haver uma parcela de absorção de água pelo solo. Inclusive está ligado com a questão das enchentes. Então, a maioria das pessoas, gente... Inclusive, eu estava olhando, né, um apartamento, era até na planta, achei curioso, que o vendedor falou comigo aqui, está vendo essa área verde aqui? Isso aqui depois vai tirar. Né? Depois que for aprovado na prefeitura, essa área verde aqui, ó, aí vai virar, a gente vai construir lá isso aqui vai ser o lugar de festa. Como é que fala? É o salão de festa do condomínio. Aqui só está área verde aqui para passar. Aí eu falei com ele, irmão, você sabe para que serve essa área verde? Isso não serve só para enfeitar, não sei não. Eu falei, velho, eu expliquei pro cara, o cara ficou com a boca aberta, assim, sério? Eu falei, ué. Cara, eu não sabia disso. Pois é. E todo mundo enfia asfalto lá no troço depois. Bom, controlar as ações de decapeamento do solo. O que é isso, gente? Tirar o solo. Tá? Literalmente tirar o solo. Né? Então, nas atividades da construção civil, isso acontece. E os movimentos de terra, de forma a evitar o assoreamento de represas, córregos, barragens e lagoas. Então, nessa prática, gente, o que acontece? Você vai decapear o solo, retira esse solo. E aonde vai enfiar ele? Então, geralmente, isso aí fica jogado em algum local, e quando chove, o que a água faz, gente, com esse material? Que a gente chama de sedimentos. Leva para o curso d'água. Como é que chama esse processo de transporte dos sedimentos? Transportar sedimento é o quê? Lixiviação transporta os minerais, né, do solo, quase. Isso, gente. A erosão. Tá? Então, o que é erosão? Transporte dos sedimentos. Ok? Então, cuidado, hein? Quando um barranco cai, gente,
O barranco, qual que é o nome gourmet do barranco, gente? O nome técnico. Barranco. Oi? Não, fala aí, às vezes não, eu não sei. Isso, é o deslizamento de terra. Quando isso acontece, acontece num barranco. Mas como é que chama, gente, o barranco? É o processo de erosão que está acontecendo. Mas eu quero o nome do barranco. O nome, vamos dizer assim, comum é barranco. Mas tem um monte de nome, gente. Isso aí pode aparecer na prova, cuidado. Tá? Então, barranco pode aparecer na prova como talude. Pode aparecer na prova como vertente. Viu? Então, muito cuidado com essas nomenclaturas, tá, gente? Então, quando o talude, vocês viram, eu estava falando direto aí na mídia, né, por conta lá da barragem de Brumadinho. O talude está movendo. Aí, esses dias eu estava vendo lá com minha mãe, que bosta de talude é esse? O que é esse trem de talude? Eu disse, mãe, é o barranco aqui, ó. Ela, por que o povo não fala barranco? Por quê, gente? É uma linguagem técnica. Tá? Então, esse barranco, né, esse talude, quando ele desmonorou. Calma. Desmonou. Ó, travou. Só amanhã. Quando ele cai, pronto, vocês entenderam, né? Então, quando ele cai, gente, esse processo, né, isso chama erosão. Ok? E o que está provocando essa erosão? A água. Então, se esse solo que ficou, né, que foi descapeado, né, foi retirado, ele não tiver um fim, ele vai acabar assoreando. O que é assorear, gente? Entupir o canal do rio. Né? Então, você entope o canal do rio, o rio fica assoreado. Certo? Elaborar planos urbanísticos para bota fora. Né? Então, bota fora é justamente para levar entulho, talvez para levar, né, esse solo que foi retirado de algum local, utilizando-os preferencialmente para a recuperação de áreas degradadas. E, posterior, criação de áreas verdes. O parque mesmo, o parque ecológico da Pampulha, você sabe que aquele parque ecológico, gente, ele está sobre um bolo de sedimentos. Então, os sedimentos foram acumulando ali na lagoa. O que promoveu na lagoa? O assoreamento. O assoreamento foi tão grande que virou aquela ilha. Né? Mas ali é um bolo cheio de sedimentos. Então, o que foi aproveitado? Esse local, claro que não é um bota-fora, né, gente? Mas esse local lá de assoreamento, para não ficar aquela coisa feia ali, foi construído, então, né, um parque. Pessoal, mas, poxa, em cima, né, a Pampulha era para estar ali, ué. Na verdade, tinha que ter feito o quê? Um projeto ali para desassoreamento da lagoa. A lagoa acabou perdendo a área. Né, gente? Então, obviamente, né, aí a minha avó, né, falava muito isso, né, a Lagoa da Pampulha tinha uma dimensão, uma extensão completamente diferente. Hoje a Lagoa da Pampulha ela já tem vários pontos de grande assoreamento. Ali onde está a Toca da Raposa, né, essa área que eu estou falando, gente, onde tem o parque ecológico lá da Pampulha, é justamente uma área que era lâmina d'água, que foi assoreada, e para aproveitar aquele local, para não ficar aquele trem feio lá horroroso, criar o parque justamente em cima desse bolo de sedimento. Viu? Bom, gente, essa parte aqui, a última, vocês têm um material para acompanhar? Deixa eu só tirar rapidinho aqui, que ela é importante. Promover a articulação com os municípios da região metropolitana para desenvolver programas urbanísticos de interesse comum, por meio de mecanismos de controle ambiental, de normas técnicas, né, de compensação por danos causados pela poluição e pela degradação do meio ambiente. De novo, ó, questão da integração. Promover a estabilização de encostas que apresentem risco de deslizamento. Então, gente, isso inclusive, né, uma prática de mitigação feita, né, pelos órgãos competentes da prefeitura.
que utilizam, né, até a força de trabalho dos próprios moradores, né, das áreas. Então é feita aquela manta de proteção no talude, é feito os muros de arrimo, né, para segurar o barranco, né, para segurar o talude, para segurar a vertente, para segurar a encosta. Né? Então, 3 nomes aí. Recuperar e manter as áreas verdes, criando novos parques e praças. Né? Assegurar a proporção de, no mínimo, 12 metros quadrados de área verde por morador da cidade. Né? Está muito longe de chegar a essa média, viu, gente? Está muito longe de chegar a essa média. Certo? Mas não adianta, né, a cidade ter uma média boa, mas algumas regionais ter, assim, quase nada de área verde. É o que vem falando isso aqui. Então, cada regional deve ser pensado, né, em incentivar criações de área verde, né, em todas as regionais. Não adianta uma só ter muito e as outras não terem nada. Ok? Bom, gente, então o plano diretor, eu vou parar por aqui. Ó, espero que vocês tenham entendido, né, esses pontos principais da lei. Tá, galera? Isso vai municiá-los, né, para acertar qualquer questão que cobre o plano diretor. Lembra dos princípios norteadores dele. Tá certo? E, gente, né, aproveitando aí esse finalzinho, acho que eu gostaria de trabalhar com vocês alguns exercícios. Viu? Então, já que a gente está falando do plano diretor, eu vou justamente, né, trazer aqui algumas questões, né, que eu elaborei, tá, sobre o plano diretor. Beleza? Então, isso vai ser, acho, construtivo, né, para esse finalzinho aqui da aula. Antes disso, gente, alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram, né, levantar aí sobre o plano diretor? Alguma situação? Tranquilo? Então, ótimo. Vamos lá para os exercícios. Tá dando para ler aí, gente? Bom, quem está no online aí, ó, galera, dá um pause, né? Lê aí com calma. Deu tempo, gente? Bom, e aí, o que vocês marcaram aí para mim? Nossa, até Z apareceu aí. Então, vamos lá, gente. Previstas na Lei 7.195/96 estão as diretrizes de proteção da memória do patrimônio cultural, enfim, vem falando aí do inciso, né, referente. Em relação ao que as diretrizes do referido artigo abordam, assinale a alternativa correta. Bom, vamos começar aqui. Alguém teve dúvida aí na B? Então veja bem, ele quer a alternativa correta, certo? Aí a B vem falando, olha só, são proibidas as intervenções dentro do perímetro de tombamento da Serra do Curral e nos conjuntos urbanos de tombamento do município de Belo Horizonte. Isso aí está correto, gente? Falso, né? Eu até destaquei isso aí quando eu estava explicando. Então, muita gente provavelmente iria marcar essa letra B. Tá? Aí vem a letra C. As diretrizes referidas em relação à proteção da memória do patrimônio cultural devem ser aplicadas preferencialmente e somente, não é somente, na Serra do Curral.
D. Promover a desobstrução visual da paisagem não é prevista nas diretrizes de proteção da memória. Opa! Claro que é, né, galera? A questão da poluição visual. Então, sobrou para nós o quê? Letra A. As diretrizes referidas nesse artigo devem ser aplicadas obrigatoriamente no perímetro de tombamento da sede do curral e nos conjuntos, né? Muito bem. Letra A. Bora para a segunda. E aí, gente, deu tempo? Bom, como é que ficou a resposta aí? C? O exceto é a letra C, gente? Bom, infelizmente quem marcou a letra C errou a questão. Tá? Então, essa questão é uma questão bem puxada. Vamos analisar aqui para a gente ficar esperto. De acordo com a Lei 7.165, né, e suas alterações e atualizações são fatores importantes, então não são as diretrizes. Então posso falar das diretrizes, né, mas eu levo em conta também os fatores. São fatores importantes das diretrizes da política de segurança pública, exceto. Aí vem a C, ó. Implementar sistema de controle e proteção dos bens municipais, incluída, se necessária, a criação da guarda municipal. Então, a lei, em momento algum, ela deixa entender que é obrigatória a criação da guarda municipal. Então, se o município quiser, ele cria a guarda municipal. Ok? Então, tá certo. Né? Não está igualzinho a diretriz, né? A lei que a gente viu. Por isso que vocês acabaram observando e pensando que o exceto seria a C. Vamos ver se é a B. Incluir as áreas de risco geológico e as sujeitas às enchentes na programação da Defesa Civil, objetivando o estabelecimento de medidas preventivas e corretivas. Está correto. Está correto. Então não é a C, não é a B. Olha só a D, gente. Adotar sistema de comunicação de emergência com populações em áreas sujeitas a catástrofes, treinando-as quanto ao comportamento a ser adotado. Em caso de acidentes, até aí estava certo. E da violência, então tem um tiroteio lá, o pessoal é treinado para revidar o tiroteio, ou para sair rastejando, ou então tem uma saída lá, uma fuga, né, subterrânea, não tem jeito. Tá, galera? Então, é sutil, né? É uma questão, assim, bem difícil, vamos pensar assim. Espero que na prova, gente, apareça questões mais fáceis. Tá? Eu fiz essa questão mais difícil de propósito. Então, o exceto é a letra D de dado. Bora para mais uma. E ali em cima vem falando, gente, plano diretor do município de Belo Horizonte é um instrumento básico
Deu tempo aí, gente? E aí, qual que é a resposta? Letra A. Que mais? B. C. X. Bom, gente, então a questão me falando, né, do princípio, do que é o plano diretor. O instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Joia. Aí, essa questão, gente, tem um detalhe, ó. Cuidado, viu? Cuidado mesmo, ó. Não são objetivos do plano diretor, exceto. Então ele está falando que, ó, todos aí estão errados. Qual que é o único que está certo? Você entendeu? Então a interpretação aí, ó, é fundamental numa questão dessa, tá? Então, gente, perceba que todos aí estão errados, de menos a letra A de amor. Né? Então, ó, ordenar o plano de desenvolvimento do município no plano social, adequando a ocupação e uso do solo urbano à função social da propriedade. Então, o único certo desses aí é a letra A. Olha o B, gente, vem falando, né, da qualidade de vida dos menos favorecidos. Não, o plano diretor não pode trabalhar só pensando nos menos favorecidos. Eles são importantes, gente, no plano diretor? Né, tem que ser, mas não é só para eles. Aí vem promover a compatibilização da política urbana. Aí vem lá, metropolitana, estadual, federal, global. Global, peraí, calma aí, né? Promover a estruturação do sistema, aí vem descentralizado, individual, atendendo ao Belo Horizontino. Não. Né? O plano diretor, para sim atender ao Belo Horizontino, inclusive, ele tem que ser pensado de maneira coletiva, integrada, a questão lá dos meios de transporte. Tá, galera? Então, essa questão, fique esperta aí, ó, não são objetivos do plano diretor. Então, letra D. Mais uma. Acho que vai ser a saideira, né? De que ano? A lei? De 1997. Ela foi criada em 96, mas ela entrou em vigor em 97, tá? E aí, gente, deu tempo? Então, ó, ele quer que não contemple o papel da lei. O que vocês marcaram aí? B de bola? Tem certeza? Muito bem, viu, gente? Gostei de ver. Achei que vocês iam errar, hein? Muito bom. Então, ó, pessoal aí, ó, gente, presta atenção. Então, assinala alternativo que não contém o papel da lei nos artigos 21 e 22, que fala justamente da questão das políticas municipais em relação ao meio ambiente, né, e da própria questão ambiental. Então, olha o B, garantir a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incentivando sua preservação para as presentes gerações e as gerações futuras. Então, por que eu coloquei isso, gente? É algo que a banca pode omitir, por quê? Você tem que entender os princípios da questão ambiental. Então, pensar em meio ambiente, quando fala meio ambiente numa prova, você tem que pensar na hora, no futuro. Pensando na preservação para as populações no futuro. Então, está faltando aí, ó.
né? Inclusive, né, tem outros, né, que são muito específicos, né? Vocês vão ler a lei completa, vocês vão achar isso lá. Então, o executivo deve instalar no prazo de 2 anos, inclusive esse parque foi instalado. Alguém já conhece lá o Parque Florestal da Baleia? Fica do lado do Hospital da Baleia. Então, esse parque foi instalado, seguindo, né, o que foi previsto aqui na lei, lá em 1997. Exigir das empresas mineradoras a recuperação das áreas degradadas, isso está previsto lá. Né? O C, controlar as ações de decapeamento do solo, a gente acabou de ver aqui. Ok? Então, muito bem, vocês identificaram aí. Gostei de ver. Né? Isso aí é a letra B, então. B de bola. Bom, galera, foi um prazer, né, ter essa aula com vocês. Tá? Professor Helder Xavier, espero que vocês consigam lá, né, ótimos resultados nas provas, viu, gente? De coração. Tá? Tô torcendo por vocês. Até a próxima, galera.